Tem fome de quê? Tem sede de quê? Busca sentido, descanso ou direção? Ou só tenta sobreviver mais um dia? Você tem fome de amor, sede de paz, medo do futuro, culpa do passado e um vazio que nada consegue preencher. É nesse lugar de dor e solidão, de angústia e medo que Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, em Cristo, satisfação plena. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Todo mundo bem? Tirando o calor e as tretas, o resto tudo bem? E aí, como é que tá? Os guris estão meio judiados, né, do trabalho ontem. Tivemos um dia bastante puxado ontem lá, fazendo um forrinho. O Gabriel ele tá na prova de fogo, né? O Bruno tá chegando agora, ele nem sabe o que tá esperando ele. Nós fazemos uns testes para ver quem que vai ser membro da igreja. O Bruno tá quase... O Gabriel tá quase desistindo já. Onde é que eu fui me enfiar? Os caras me metem em cada uma, né? O Dilmar, é culpa do Dilmar. Eu nem te conhecia, né? O Dilmar que te trouxe pra cá e não, tu nem esperava por isso, né? Mas que bênção, meus irmãos, que bênção vocês estão aí com a gente. Vocês sabem que a gente tem esse desafio, esse nosso pequeno trabalho aqui, que tem, nós já estamos sentindo o peso disso, né? Já de antemão, já eu peço que vocês lembrem da nossa casa em suas orações, lembrem da nossa família, porque além de ser um baita de um desafio, plantar uma igreja, fazer tudo que a gente está fazendo aqui, é um desafio simplesmente impossível para nós. Nós sabemos que o diabo odeia isso, né? Odeia não quer que a igreja do Senhor avance, não quer que a igreja do Senhor, que o reino das trevas seja atacado. Então, ele vem para cima da gente também, nesse sentido. E eu peço que vocês lembrem de nós nas suas orações. Nós estamos numa série, então, de sermões aí no Evangelho de João, com essas 7 afirmações de Jesus, né? Onde ele diz, eu sou. E, só para recapitular, no primeiro sermão nós falamos da afirmação de Jesus como sendo o pão da vida, aquele que de fato sacia a nossa fome de verdade, né? Todos os outros alimentos que o mundo possa nos oferecer, por melhores que sejam, por muitos deles bons que sejam, nenhum deles é capaz de nos satisfazer de fato. Cristo pode. Cristo é o nosso sustento, é o pão que desceu do céu, né? O maná que veio até nós e que nos alimenta, que nos sacia, e que ainda que a gente caminhe por vales e que nós vamos passar por isso, né? O pastor Michael pregou sobre isso hoje de manhã, né? Que no mundo nós passaremos, é inevitável que o povo de Deus passe por aflições. Ainda que o povo de Deus passe por esse vale de aflições, ainda assim o Senhor diz, não temam, não tenham medo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, Cristo nos dá satisfação
mesmo em meio às tribulações da vida. Semana passada nós vimos Jesus como a luz do mundo. Não é muito difícil tu perceber de como o mundo está em trevas, né? Em escuridão. E Cristo vem primeiro para iluminar o nosso coração e também para nos enviar em missão por meio da sua palavra, como instrumentos nas suas mãos, como luzeiros a este mundo, né? E hoje a terceira afirmação que Jesus faz está no Evangelho de João, capítulo 10. São duas afirmações que ele faz nesse mesmo capítulo, e hoje eu quero me deter só em uma delas e uma parte dessa uma, porque a segunda parte eu quero falar semana que vem, quando Jesus ele afirma ser o bom pastor, e eu quero falar sobre o bom pastor e sobre o falso pastor, sobre o pastor mau, aquele que nós vamos ler hoje, que o Senhor chama de ladrão e salteador. Eu não vou me deter nesse ponto hoje, quero apenas que nós hoje entendamos o que significa Jesus dizer ser a porta das ovelhas. Então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Amém? Diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele dizia. Verso 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Qual é o contexto disso? O capítulo 10 de João, ele é uma sequência do capítulo 9. No capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. Lembra que eu falei já que João ele tem esse objetivo de mostrar Jesus como o próprio Deus, o Verbo encarnado, né? E esse é um dos sinais que Jesus faz, dos 7 sinais que Jesus faz no Evangelho de João, que aponta para a divindade dele. Curar um cego de nascença é algo que só Deus pode fazer. Por quê? Uma pessoa pode ficar cega durante a vida, né? Tem algum problema de visão, e para alguns problemas de visão existe algum tratamento que pode se reverter aquele problema de visão. Nós temos aqui um conhecido nosso, vizinho aqui, que está perdendo a visão, mas há uma possibilidade de ele fazer uma cirurgia e parar aquele problema da visão dele, né? Então, quando Jesus cura esse cego de nascença, que nasceu cego, vocês vão lembrar, talvez já tenham ouvido como que Jesus curou, né, o cego. Ele vai cuspir no chão, fazer saliva com barro, esfregar no olho dele e mandar ele se lavar no tanque de Siloé, né? Ele vai lá e se lava o olho e passa a enxergar, e aquilo gera um alvoroço na cidade. Eles imaginam, o cara nasceu cego e de repente aparece alguém que faz um barro no chão. Ele não viu que Jesus tinha cuspido, né? Eu acho que Jesus fez porque ele era cego. Se ele enxergasse, ele não ia querer, né? E daqui a pouco ele passa a enxergar. Aquilo gera um alvoroço. Ele vai até o templo
encontra ali os fariseus, os líderes religiosos, e os caras começam a questionar ele de tudo quanto é jeito. Quem é que te curou? Como foi isso? Como que aconteceu isso? E o cego fala, olha, eu não sei quem é o cara, não sei quem fez isso comigo, eu sei que eu era cego e agora vejo. Isso é claro que é bom a gente, sempre que você lê, principalmente os evangelhos, aí Jesus operando milagres, cego enxergando, coxo levantando e andando, lembre que você era assim. Lembre que eu e você éramos cegos. Lembre que eu e você éramos aquele coxo que não conseguia se mover, que não conseguia ir para frente. E Cristo veio até nós e nos abriu a visão e tirou a cegueira que nós tínhamos. E Cristo nos estendeu a mão e levantou do chão e disse, toma tua capa, toma teu leito e anda agora. Lembre-se que esses milagres que Jesus fez não foi só para mostrar que ele é poderoso. Ele foi para mostrar para mim e para você que essa era a nossa condição. Quando Cristo cura alguém enfermo, alguém com uma doença que aparentemente não tinha solução, ele está mostrando, essa era a condição de vocês. O problema de vocês não tinha solução. Ele veio até nós. Então, aqui está acontecendo isso. Esse cego passa a enxergar, os fariseus ficam pirados com ele. Jesus tinha um dia especial para fazer milagre, para incomodar os outros, era no sábado, né? Os fariseus ficavam loucos, né? Porque eles não mexiam uma palha no sábado, que era pecado. E Jesus saía que nem um giraia pela rua, curando gente, fazendo um tendel. E os caras, eles ficavam loucos com Jesus, que ele fazia esses milagres justamente no sábado. Então, chamam os pais do rapaz. Esse filho de vocês era cego mesmo? Não, a gente sabe que ele nasceu cego, mas não sabe como que ele voltou a enxergar agora. Enfim, eles questionam bastante o rapaz e eles acabam expulsando esse homem da sinagoga. E se de um lado tinha os fariseus expulsando esse cego que tinha acabado de ser curado agora, do outro lado vinha Jesus ao encontro dele. Se de um lado tinha a religião, tinham esses falsos líderes, que o contexto de João 10 é falando dos falsos pastores, dos falsos líderes, e tu vai ver que ali no último versículo que a gente leu, né, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, a gente por diversas vezes já ouviu, e quem sabe até já usou isso, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Pode ser que sim, mas o texto aqui não está falando do diabo. Eles são usados o diabo é o patrão deles, mas o texto aqui está falando dos falsos pastores. Jesus está confrontando os fariseus aqui. Ele não está falando com o diabo, ele está falando com os fariseus que haviam expulsado o cego da sinagoga, porque eles não admitiam que Jesus tivesse curado esse homem. Então, esse é o cenário que está acontecendo aqui. E Jesus afirma então aqui, eu sou a porta das ovelhas. No mundo ali da época de Jesus, existiam dois tipos de aprisco, né, de abrigo para ovelhas. Um era um espaço grande, onde todos os pastores, vários pastores levavam as suas ovelhas para dentro daquele espaço e fechavam as ovelhas ali dentro. E tinha um porteiro que cuidava desse lugar, né? Passava a noite, ou passava aquele dia de uma tempestade, um frio, alguma coisa assim. O pastor de cada rebanho chegava lá e ele emitia um sinal para o seu rebanho, e no meio de todas aquelas ovelhas, as ovelhas deles ouviam o sinal, o som da voz do seu pastor, e elas saíam do meio daquele monte de ovelhas e seguiam o seu pastor. O outro tipo de abrigo, de aprisco, era um menor, onde o pastor deixava as suas ovelhas, as ovelhas dele ali dentro. E o próprio pastor se colocava como porta, ele dormia na porta, para proteger o rebanho de ladrões e de algum animal, alguma fera, né? Eu quero mostrar um vídeo para vocês terem uma ideia, talvez você já tenha visto isso, de como é o pastor chamando as suas ovelhas. Vocês entenderam que Jesus usou essa linguagem com eles. Pode soltar aí. Ó, o pastor aqui, ele pediu para várias pessoas emitir o som que ele emite para as ovelhas dele, para ver se as ovelhas iam ouvir, né?
Reparem as ovelhas lá em cima, ó. Elas não se mexem quando outra pessoa chama. Então, quando Jesus fala que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor, era sobre isso que ele estava falando. E como era um contexto onde tinha muito disso, eles entendiam o que Jesus estava falando. É exatamente isso que Jesus afirma aqui nesse texto. As verdadeiras ovelhas dele, que é o verdadeiro pastor da igreja, eu posso ser o pastor aqui hoje, mas eu sou o porteiro do aprisco. Nós, pastores, somos o porteiro do aprisco, do verdadeiro pastor da igreja. A gente sempre fala isso. Nós só tentamos não atrapalhar o que Jesus está fazendo, porque o verdadeiro pastor da igreja é Cristo. Ele é o dono das ovelhas. Nenhum de nós tem esse poder de pegar as ovelhas como se fossem nossas, tirar a lã das ovelhas, carnear as ovelhas, usufruir das ovelhas. Por quê? Porque elas não são nossas. O verdadeiro pastor do rebanho é Cristo. Ele é a voz dele que nós temos que nos dirigir. É quando ele nos chama que nós temos que atender. Então, baseado nessa afirmação que Jesus fez, de ser a porta das ovelhas, eu quero ver com vocês o que significa Jesus dizer, eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está afirmando pelo menos 6 coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Em primeiro lugar, quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, ele está falando de exclusividade. Jesus não disse que ele é uma das portas das ovelhas. Jesus não diz, nós vamos ver em outro sermão, que ele não é um dos caminhos, uma das verdades que nós temos neste mundo. Ele diz que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade. Então, o cristianismo, por mais que muita gente ache que não, o cristianismo ele é uma religião exclusivista. Nós não servimos a Jesus e mais alguém. Não, eu sigo Jesus, mas eu faço minha oraçãozinha também para Maria. Eu sigo Jesus, mas eu acredito que o fulano de tal, outro santo não sei do que, também pode me conduzir ao Senhor. Não, o cristianismo, ele é uma religião exclusivista. Cristo não aceita repartir a sua glória com ninguém. E nós precisamos entender isso, que a única maneira de se chegar até Deus é por meio de Jesus Cristo. Não há outro mediador que nos conduza. Jesus está dizendo, não, eu não sou um dos caminhos. Embora a cultura diga assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Roma. Não, mentira. Jesus é o único caminho que conduz aos céus. Jesus é o único caminho, Jesus é a única porta que nós devemos passar. Ele é o único. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo
o seguinte: o mundo, a cultura aí fora diz que todos os caminhos levam a Deus, mas eu que sou o verdadeiro pastor das ovelhas, digo a você, isso não é verdade. Não há outro acesso legítimo a Deus, não há outro acesso legítimo à salvação, à vida eterna. Fora de Cristo, todos os caminhos te conduzem à perdição. Fora de Cristo, qualquer outro caminho te conduz a uma vida de desgraça. Você precisa entender nessa noite, Cristo, Ele quer de você exclusividade. Ele não vai repartir o teu coração com mais ninguém. Nosso coração, a nossa vida, os nossos bens, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, tudo precisa ser entregue ao Senhor. Ele é o dono, a nossa vida é dele. Ele exige exclusividade. Cristo é a porta, tanto para entrar na igreja, quanto para entrar no céu. Fora dele, tudo é usurpação. O grande erro nosso, meus irmãos, da humanidade é achar que nós podemos nos aproximar de Deus sem Cristo. Tu conhece alguém que diz assim, não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas tu segue a Cristo? Já entregou tua vida para Cristo? Não, é que eu sou de outra religião, entendeu? Mas eu acredito em Deus também. Esse é o nosso grande erro. Não existe outro caminho, não existe outro nome que nos conduza a Deus, que não seja o de Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, quando Jesus fala que Ele é a porta, Ele está falando de mediação, de mediador. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Uma das funções da porta é ligar um espaço ao outro, né? Tu está nesse ambiente, tu vai passar para aquele outro ambiente, tu passa pela porta. Então, quando Jesus diz que Ele é a porta das ovelhas, Ele está se colocando naquilo que Paulo diz em 1 Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é? Cristo Jesus. Não existe outro mediador, não existe outro nome, novamente, que possa pegar a minha mão e a mão de Deus e se colocar entre eu e Deus. Eu não tinha condição de fazer isso, por conta dos meus pecados. Eu não tinha como ter acesso a Deus. Cristo fez isso. Deus pegou a mão de Deus e deu a mão para nós, como homem. Por isso que Jesus, Ele era 100% homem e 100% Deus. Que Ele tinha esse poder de dar a mão a Deus, sentido figurado para que você entenda, e dar a mão para mim também. Cristo é o nosso único mediador. Ele e somente Ele. Entenda isso. Maria não pode fazer isso. Moisés não pode fazer isso. Igreja nenhuma pode fazer isso. Pastor nenhum pode fazer isso. Padre nenhum pode fazer isso. Homem, mulher, ninguém pode fazer isso. Somente Cristo pode fazer isso. Ele é o nosso único mediador. Eu não concordo com isso. Bom, o problema é teu. A Bíblia está dizendo isso. Ah, mas eu acho que não. Tu pode achar o que tu quiser. A Bíblia está dizendo, Ele é o nosso único mediador. Não há outro. Se você colocar a tua esperança, se você colocar a tua expectativa em qualquer outro nome que não seja o de Cristo, você está perdido, meu irmão e minha irmã. Todos os outros homens e mulheres que já passaram por essa terra, que foram homens bons, que fizeram coisas extraordinárias nessa terra, que fizeram boas ações, que mudaram o seu tempo com suas atitudes, todos eles morreram e foram sepultados e continuam lá sepultados. Com Jesus não foi assim. Jesus não foi apenas um homem bom que veio a esta terra e fez um monte de coisa boa e curou pessoas e restaurou vidas e morreu e foi sepultado e acabou. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Ele subiu vivo. O pastor Michael fala disso, né? Nós temos um de nós hoje lá no céu. Cristo subiu ao céu em carne e osso. Nós temos um de nós. O céu é um lugar físico. Jesus está lá, em carne e osso. Amém? Então Ele é o nosso único mediador. Nenhum outro nome mais. Em terceiro lugar, quando Jesus diz que eu sou a porta, Ele está falando de segurança. Ele está dizendo, eu sou quem protege vocês.
A porta também tem essa função de guardar a sua casa, de guardar algo, né? Fechar e guardar algo. Quando Jesus diz eu sou a porta, ele está dizendo que eu protejo vocês, eu guardo vocês. Lembra que eu falei que daquele modelo de aprisco, de abrigo, onde o próprio pastor se deitava na porta, como se fazendo de porta para proteger as ovelhas? É disso que ele está falando. Cristo está diante do seu rebanho agora, na frente do seu rebanho, guardando o seu rebanho. Cristo está diante de você agora. Se você é uma ovelha de Cristo, Ele está guardando você. Ele está protegendo você. Ele se coloca agora na tua frente. E quando vem os ataques, vem as feras, o nosso inimigo mortal, Satanás, vem para nos atacar. Cristo está ali guardando a sua igreja. Cristo está guardando o seu rebanho. Bendito é o nome do Senhor. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso ajudador. Jesus é o nosso protetor. Toda tentativa, então, de proteção, de guardar a nossa casa fora de Cristo, é insegura, é insegurança. Hoje nós temos vários recursos, pode botar cerca elétrica, pode botar câmera, tu pode ter uma arma em casa, tudo isso vai falhar, uma hora ou outra vai falhar. A vizinha aqui da esquina tem cerca elétrica, tem câmera de segurança, e ontem de manhã estavam apavorados ali que alguém entrou ali e roubou a bicicleta com cerca elétrica em cima. O cara é ninja, né? Ele pratica alguma arte marcial que nós não conhecemos, né? Aquela salta por cima do muro da cerca elétrica, sozinho, depois ele volta com uma bicicleta ainda. Então, toda a segurança que o mundo pode nos fornecer, a nossa vasta segurança, né, que nós temos hoje no nosso país, né? A proteção que o Estado nos dá, né? Não há a menor condição de nós deitarmos confiando nessa segurança e dormirmos tranquilo. Agora, se você tem Cristo como teu protetor, como aquele que te guarda, você deita no teu travesseiro, dorme e descansa, porque sabe que o Senhor te guarda. Ele é o teu protetor. Quando Cristo fala que Ele é a porta das ovelhas, Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele está falando que Ele é o teu Salvador. Jesus é o teu Salvador. E eu volto nesse assunto, para que você não coloque a tua esperança de salvação em nome algum. Mas Cristo é o teu Salvador do quê? Você não pode esquecer disso. O homem sem Cristo, ele já está condenado. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer, a Bíblia diz que já está condenado. Então, o homem sem Jesus, ele já está condenado. Quem crê no Filho quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, passar por essa porta que é Cristo, garante a você a salvação eterna. Se foi Cristo que te salvou, meu irmão e minha irmã, não há por que você temer perder a salvação. Nós cremos que é impossível tu perder a salvação, porque Jesus disse, todos aqueles que o Pai me der, de maneira alguma eu vou perder eles. Se fui eu que me salvei, se foi você que salvou você, é possível que tu perca a sua salvação. Mas se foi Cristo que te salvou, é impossível você perder a sua salvação. Ele é o nosso Salvador, bendito é o Senhor. Em quinto lugar, meus irmãos, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele afirma que se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Ele está falando que ele é o nosso libertador, ele está falando de liberdade. A verdadeira liberdade só é possível quando nós entramos na dependência de Cristo. O mundo aí fora vai pregar uma falsa liberdade para você. O mundo vai te apontar caminhos de liberdade, entre aspas, que vão destruir você, vão destruir a tua casa, a tua família, vão destruir a tua vida. A verdadeira liberdade não é simplesmente poder ir e vir. A verdadeira liberdade é quando você depende e encontra essa pessoa chamada Jesus Cristo. O mundo prega uma falsa liberdade. Cristo se apresenta agora, ele diz, se você passar por mim, você entrará e sairá em liberdade. As ovelhas de Cristo de fato são livres.
As ovelhas de Cristo, hoje, elas não são mais escravas de vícios. As ovelhas de Cristo, elas não são mais escravas do pecado. Eu falei semana passada, nós não somos mais escravos do pecado. Que é impossível que você não... é impossível, pastor, é impossível resistir a esse pecado. Eu não consigo, eu caio de novo, eu caio de novo, eu caio de novo. Não. As ovelhas de Cristo, elas são livres. Cristo nos libertou. Bendito é o nome do Senhor. Entrar por essa porta significa confiar em Jesus, significa abandonar a sua autonomia orgulhosa, significa você se render ao senhorio de Cristo. Entrar por essa porta significa o início de uma nova vida, reconciliada com Deus. E essa expressão aponta, assim, como eu já falei, para segurança, para descanso, para liberdade. Não é uma fé que te aprisiona, é uma fé que te liberta. Em Cristo nós não vivemos mais com medo da condenação. Em Cristo nós não vivemos mais preso ao peso do pecado. Em Cristo nós somos livres. A liberdade para viver, a liberdade para você servir, a liberdade para você seguir a tua vida, caminhar em paz, desfrutar da graça de Deus, sabendo que você está sendo guardado pelo bom pastor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E em sexto e último lugar, meus irmãos, quando Jesus fala que Ele é a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele está falando que Ele é o teu provedor. Jesus te conduz para a provisão que você precisa diariamente. Ele provê o que você necessita. O pastor sabe o que a ovelha precisa. O pastor sabe em que campo a ovelha precisa estar, precisa ir. Ele é o teu provedor. Quando Jesus afirma isso, Ele está dizendo, toda a provisão que você necessita, o pão nosso de cada dia, Ele nos dá. Nós cantamos hoje no nosso culto doméstico, né? Um louvor que é sobre o Salmo 23. Ele diz, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E ele termina a música dizendo, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Que loucura isso, né? Por que a gente anda tão alucinado atrás de um monte de coisa, angustiado com amanhã? Como é que vai ser amanhã? O que eu vou fazer da minha vida amanhã? O Senhor é teu pastor? Se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que nós não temos hoje, nós não precisamos hoje. A provisão de amanhã, lembra do povo no deserto caminhando e o maná caía do céu e as pessoas comiam e no primeiro dia já se enlouqueceram, já vamos encher um monte de balaio, porque pode ser que amanhã não tenha? Apodrecia tudo. Por quê? Porque Jesus disse, não, a provisão de vocês para hoje está aqui. É isso que vocês precisam hoje. O alimento que vocês precisam hoje é esse aqui. Para amanhã, Deus vai prover. Amém? Ele é o nosso provedor. O verdadeiro sustento vem do Senhor. Jesus é o único acesso seguro à presença, ao cuidado de Deus. Fora dele, há escassez. Fora dele, há ansiedade. Fora dele, há essa angústia pelo amanhã. Nele há abundância de tudo, meus irmãos. Você está satisfeito com o que você tem. Mesmo que a coisa está esguelada, né? Aquela fase ruim que cachorro morre, o carro estraga, os filhos ficam doentes, né? Tu olha assim e tu diz, que fase, né, Edmar? Barbaridade. Mesmo nessa fase, tu está satisfeito porque tu crê, o Senhor é o meu pastor. Ele me guia por pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Nele há satisfação plena. Bendito é o nome do Senhor. Quem está em Cristo vive sob o cuidado constante desse pastor, desse bom pastor que nós vamos falar semana que vem. Não está à mercê do acaso, meus irmãos. Você está em Cristo, tua vida está guardada em Cristo, Ele é o teu pastor. Então, você não está largado à própria sorte. Cristo é a sua provisão diária.
Ele renova as suas forças diariamente. Ele te conduz a pastos verdejantes. Ele te conduz a um descanso, a satisfação verdadeira. Tudo aquilo que mantém a sua vida saudável, firme. A provisão que Jesus oferece vai além de coisas materiais. Ele supre o nosso coração cansado. Ele fortalece a nossa fé, que por vezes ela é abatida, abalada por situações que acontecem. E a nossa fé, ela fraqueja. Nós devemos orar. E essa é uma das minhas orações. Que Ele fortaleça, que Ele aumente a nossa fé. Como os discípulos pediram para Jesus. Aumenta a nossa fé, porque a nossa fé é muito pequena, meus irmãos. Qualquer coisinha nos abala. Qualquer coisinha a gente já está apavorado. Já está correndo bem louco atrás de um monte de outros Jesus, né? Então, ore ao Senhor, peça para que Ele aumente a tua fé. Somente Cristo e somente nele nós encontramos esse sustento que não falha. Porque Ele não apenas aponta para você dizendo, lá está a provisão, ó, vai lá, Tiago, vai lá buscar, vai lá, Bruno, buscar. Não, Ele está dizendo, eu sou, está comigo, eu cuido de vocês. Descanse, fique em paz. Ele é a nossa provisão. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, meus irmãos, eu sou o único acesso ao Pai. Eu sou o único mediador que você pode recorrer. Eu sou o único protetor em quem você pode de fato descansar. Eu sou o teu único e suficiente Salvador. Em nenhum outro nome mais você pode se agarrar. Eu sou o único libertador, o único que vai fazer você andar, entrar e sair em segurança, em paz, na verdadeira liberdade. Você não é mais escravo do teu próprio eu, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo. Agora você é livre em Cristo Jesus. Eu sou o teu único provedor, de fato. Tu pode, e é muito fácil, meus irmãos, a gente cair nessa. Confiar no teu braço. Eu sou bom no que eu faço. Eu me viro, eu consigo, eu dou meus pulos, eu trabalho, eu sei fazer muito bem, eu tenho meios para fazer isso. Não tem, meus irmãos. Tu não tem. Se o Senhor não quiser que você saia daqui hoje e volte para tua casa, Ele faz isso. Se o Senhor quiser que de manhã você abra os seus olhos na tua cama e perceba que tu perdeu completamente todos os movimentos do teu corpo, isso vai acontecer. Estou dizendo que Ele vai fazer isso. Eu estou dizendo que Ele é poderoso para isso. Porque Ele que guarda a nossa vida. O movimento mexe a tua mão aí. Faz assim com a tua mão. Está fazendo isso porque o Senhor quer que tu faça isso. Teus pulmões estão se enchendo de ar agora, fazendo esse movimento porque o Senhor quer que isso aconteça. Porque Ele está movendo isso. O teu sangue está circulando no teu corpo porque o Senhor quer que isso aconteça e Ele está controlando isso. Todas as células do teu corpo estão funcionando, o teu cérebro, teu coração está pulsando aí porque o Senhor está sustentando isso. Tudo em nossa vida funciona, tudo em nossa vida acontece. Nós somos o rebanho dEle, nós pertencemos a Ele. Tudo acontece porque Ele está guardando e sustentando a nossa vida. Ele é o provedor. Ele está provendo ar para você. Ele proveu comida para você hoje. Todo mundo comeu aqui, né? Tem alguém que não comeu hoje aqui? Eu comi lá na mãe, força de massa, né? Comeu hoje, Gabriel? Ó, vou confessar agora um pecado aqui da minha esposa, ó. Agora, pausa, abre parênteses aqui, meus irmãos. Ontem eu cheguei em casa com o frango e a carne numa sacolinha de supermercado. Diz ela, sacolinha de supermercado. Ah, que nojo. Fez toda uma cara lá, né? Abri a sacola, botei na panela, né? Chega ela assim, arrodeando a mesa assim. Ah, parece que tá bom isso aí, né? Não, tu não vai comer, tu tem nojo disso aqui. Se atracou assim naquela panela como se não houvesse amanhã. Ela tava, que nem eu falei agora aqui, assim, ó, sabe, ó,
Pode ser que amanhã o mundo acabe, né? Vou comer tudo hoje. É assim, Gabriel, as pessoas são assim. Tu não te apega muito assim, né? Com o pessoal aqui, eles são assim. Mas fecha parênteses agora. Comeu, hein? E tava bem boa aquele galeto, hein? Ok, meus irmãos. Sabemos então que Jesus, ele exige exclusividade, que ele é o nosso protetor, que ele é o nosso salvador, que ele é quem provê as coisas para nós, que ele é o nosso mediador. Mas, ok, o que eu faço com essa informação? O que eu faço a partir de agora, né? Com essas informações que eu tive aqui. Em primeiro lugar, pare de procurar outras portas. Eu sei, eu sou profeta aqui, eu quero profetizar agora aqui, né? Isso aqui dá, quer ver? A semana que vem vai estar cheio de gente aqui. Então, agora eu vou falar que eu vou profetizar. Eu sei que volta e meia a gente está procurando outras portas, né? É só eu... Não, vocês não, né? Vocês têm cara de que não. Não, é só Jesus, capaz? Eu não sei, eu não. Volta e meia, eu e você estamos pelo menos olhando para outra porta, assim. Será que aquela porta ali... Lembra que vocês são novinhos, são jovens. Lembra que tinha um programa que tinha a Porta da Esperança? Tinha várias portas, né? Tu lembra? Então já tá a carteirinha amarelada já. É só para quem já tá quase chegando no grupo de risco, assim, né? A Porta da Esperança tinha várias portas, né? Os caras vinham felizes, abriam a porta, às vezes tinha uma casa lá dentro. Às vezes tinha um palhaço que saía correndo e te enchia de pancada. Volta e meia nós olhamos para essas portas e outras portas, né? Tem várias portas, 1, 2, 3, 4 ali. Será que aquela porta lá não pode dar alguma coisa? Será que se eu entrar por ali não vai dar alguma coisa boa? Então, pare imediatamente de procurar outras portas. Jesus quer exclusividade de você. Ele é o teu pastor e ele está pedindo isso para você. Eu quero que você me adore exclusivamente. Se Jesus é a porta, então toda tentativa de salvação fora dele é ilusão. Examine onde você tem buscado segurança, examine onde você tem buscado provisão para a tua vida. Mudar apenas de religião, ter sucesso, ser uma pessoa moralmente boa, nada disso vai garantir que você encontre salvação. Em nenhum outro nome há salvação que não seja o nome de Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, entre pela porta, não fique do lado de fora. Entre por essa porta. Muitas pessoas vêm à igreja e admiram Jesus. Muitas pessoas olham para a vida do crente, para às vezes as atitudes que tu toma. E eu acho muito bonito isso aí. Eu acho. Já teve pessoas dizendo, que bonito, né? As palavras do pastor Daniel. É bonito, você pode achar bonito. Mas se você não entrar pela porta que é Jesus, não adianta nada. Não adianta você achar bonito o que eu falo, não adianta você achar... eu gosto de Jesus, foi um homem bom, né? Foi um homem bom. Mas você não entrega a sua vida para ele, você não passa por essa porta que é Cristo. De nada adianta. Muitos admiram Jesus, mas nunca entram por ele. Conhecem a porta. Diversas vezes pessoas apontam para você, aqui ele é a porta, Jesus é a porta, passa por ele. Você não se decide. Faça isso nessa noite. A fé não é proximidade, a fé é quando você se entrega de fato, você se rende a Cristo de fato. Não adianta só chegar perto, só olhar de longe, só achar bonito, só achar legal. Não, você precisa se entregar para Ele, se render a Ele. Não basta apenas ouvir sobre Jesus. Você ouviu sobre Ele, mas eu não estou pronto. Nós nunca estaremos prontos. Renda-se a Ele nessa noite. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, descanse sob o cuidado desse pastor, desse bom pastor. A porta protege o rebanho dos perigos da noite. Em Cristo, nós não vivemos mais à mercê do medo. Traga as suas ansiedades ao Senhor. Você tem andado aflito com a situação do nosso país? Você tem andado aflito com a violência que a gente vê aí fora? Ontem, né, o pessoal falou que mataram um rapaz, um cara ali, aonde foi? No Amaral, né?
roubo, corrupção, uma loucuragem total. Isso tem te causado algum tipo de aflição? Isso tem te deixado ansioso? Descanse no cuidado do teu pastor. Em breve, aquele que vem virá. Em breve o Senhor virá. Descanse. Traga suas ansiedades então ao Senhor. Confie na vigilância daquele que não dorme. Eu e você, lembra dos discípulos junto com Jesus no jardim do Getsêmani, que Jesus diz para eles, fiquem aqui que eu vou ali só orar um pouquinho. E Jesus ora 1 hora, né? Só um pouquinho. Se ele for orar um pouquinho, depois ele volta, os discípulos estão dormindo. Nós somos esses discípulos de Jesus que dormem. Nós cansamos, meus irmãos. Eu sei que tu já olhou para já passou por esse texto e você diz, mas esses caras também, né? Nem para orar 1 hora com Jesus, né? A gente é assim. A gente cansa, meus irmãos. Eu estava falando para os guris antes ali. Hoje de tarde eu estava revisando o sermão ali e eu me acordava assim, não sei aonde que eu estava, né? Tipo assim, eu estava feliz da vida, assim, né? E daqui a pouco apagava, assim, eu saía, eu era arrebatado. Eu ia para o terceiro céu e daí daqui a pouco eu voltava assim, né? Onde é que eu tô? Quem sou eu? Cansado, né? O corpo cansado. Nós somos assim, nós cansamos. O nosso corpo padece, nós dormimos na caminhada. Por isso que nós precisamos entregar a nossa ansiedade para aquele que não dorme. O Senhor está constantemente cuidando das suas ovelhas, de olhos atentos, nos guardando. Em quarto lugar, viva com a certeza da salvação. Jesus não disse que aquele que entrar pela porta talvez seria salvo. Eu sou a porta, aquele que entrar pode ser que ele seja salvo, não vou garantir. Tá? Passa por mim, mas não vou garantir. Não, ele será salvo. Ele afirmou isso. Se você passar pela porta que é Cristo, você será salvo. Ponto final. Abandone então a culpa do passado. Abandone essa insegurança. Quem entrou pela porta vive agora debaixo da graça de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Então, toda vez que o diabo vier acusar você das coisas que você fez no passado, quem tu pensa que tu é? Olha o que tu fez no passado. Olha o que tu já deixou de fazer no passado. Expulse, não aceite essa mentira do diabo. Em Cristo agora nós estamos garantidos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está guardado então. Em quinto lugar, caminhe na liberdade que Cristo oferece. Quem entra por essa porta, entrará e sairá. O Senhor afirma. Todas as correntes que te prendiam hoje, no passado, agora elas são destruídas. Você não precisa mais voltar às prisões do passado, do pecado. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se Jesus te libertou, então de fato você é livre. Se foi Cristo que te libertou, você é livre. Viva essa liberdade em obediência à sua palavra, em obediência ao Senhor. Em sexto e último lugar, meus irmãos, alimente-se onde há verdadeira pastagem. Pare de comer em outras mesas. Pare de comer alimentos que não te fazem bem. Pare de alimentar a sua mente, pare de alimentar o teu coração com coisas que não te edificam. Por que é que tu tem buscado tanto informações da situação do nosso país? Por que é que tu tem passado muito mais tempo lendo sobre notícias do que lendo as Escrituras? Nós estamos lendo a Bíblia com os caras aqui em 150 dias, né? A princípio era para ser 90, aí o Leandro disse, mas 90, meu, 90 não é meio apertado? Tá, vou te dar uma colher de chá então, vamos aumentar mais uns dias. Né? E
É impressionante como muito crente nunca leu a Bíblia inteira. Assim, de Gênesis a Apocalipse. Alguns começaram com a gente ali, já abandonaram. Outros me chamaram no particular, né? Assim, Dani, eu já li a Bíblia toda, só que eu leio assim, eu leio João, daqui a pouco eu leio Levítico, daqui a pouco eu leio não sei o quê, assim, né, pulando. Eu acho que eu já li toda a Bíblia. Ele acha? Eu acho que não. Mas, se Jesus colocou um livro chamado Gênesis, início, começo, por que nós começamos em Salmo? É bom de ler Salmo, né? Eu tenho os livros preferidos da Bíblia, daí eu começo por lá. Tem um livro que é o começo e tem um livro que é o fim. Então eu começo pelo começo e termino no fim. Simples assim. Mas tem uma coisa que eu tenho... tem uns livros que... tem uns livros que é muito chato. O chato é tu. E os caras estavam... Antes da gente começar, eu me lembro que um irmão... Quando eu desafiei o irmão para nós... Vamos ler então. Vamos ler a Bíblia. Vamos fazer esse plano de ler toda a Bíblia em 150 dias. Daí ele... deixa eu me organizar. Né? Eu tô na correria. Que eu tenho as crianças, tá uma loucuragem, né? Daí eu disse para ele o seguinte... E eu tô falando assim, gente, nós somos crentes. Gente, nós somos crente, tá? O crente... Quem que falava isso? Acho que era o Jack, eu acho, o Mike. O gato mia, o cachorro late, e o crente ora e lê a Bíblia. É natural para nós. Tem que ser natural ler a Bíblia. E aí eu perguntei para ele, cara, tu não tem 15 minutos, 20 minutos do teu dia para ler a Bíblia? Não dá assim, não. É uma loucura total que tu não tem 15 minutos para ler, 20 minutos para ler a tua Bíblia durante o dia, né? Daí deu um tempinho assim e tal, daqui a pouco ele me chama, né? Meu, aí tu me quebra, que deu figurinha lá do cara. Aí tu me quebra. Cara, tu sabe que ontem eu tava deitado na cama com o meu celular, eu fiquei 40 minutos jogando um joguinho de cartas no meu celular. 40 minutos eu fiquei. Então, o teu Instagram, o teu Facebook, as tuas redes sociais, elas vão ser a maior arma que Deus vai usar contra ti no julgamento para quando você der a desculpa que não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia. Deus vai mostrar o histórico. Eu não tenho meu celular aqui, mas eu podia fazer com vocês aqui. Pegar o teu celular agora, abre o teu Instagram, daí vai nas configurações e olha o tempo que tu gastou durante o dia olhando vídeos, assim, qualquer vídeo, de coisa que tu gosta. Eu não estou dizendo que é pecado fazer isso. Pecado olhar vídeo de luta. O Bruno fica o dia inteiro me mandando coisas do professor esmagando, maltratando seus faixa branca. Né? Eu não sei porque é ameaça, eu vou denunciar ele. Direto isso aí, Kézia. Como assim? Eu vou parar com isso, Estou com medo agora, não consigo sair na rua, não estou dormindo direito. Ele manda coisa do faixa preta matando o aluno, assim, entendeu? Fazendo maldade. Ele nunca lembra, né? Conhece, né? Eu já falei conhece o cara que toma uns tragos e esquece. Mas se nós abríssemos o nosso Instagram hoje, tu ia ver o quanto nós passamos vendo vídeos de um monte de coisa. Então não é por falta de tempo que nós não lemos as Escrituras. É porque a gente, de fato, tem outras prioridades. Então, alimente-se do verdadeiro alimento, daquilo que pode satisfazer e te trazer satisfação, descanso verdadeiro. Busque o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Salmo 23. Para encerrar, meus irmãos, a grande pergunta de João 10, nessa primeira parte aqui que nós estamos lendo sobre Cristo como a porta das ovelhas. A questão aqui não é se a porta está aberta,
Porque ela está. A porta da graça está aberta hoje para todos nós. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você já entrou por ela? A porta da graça está aberta hoje. Você já entrou por ela? Ou você está só admirando ela? Você acha bonita? Que porta bonita. Como é bonito ouvir isso. Como é bonito ouvir sobre Jesus. Ah, que legal, cara. Eu sinto uma paz. Mas tu não entrou por essa porta ainda. Tu não entregou a tua vida de fato para Ele. Então faça isso hoje. Em Jesus a salvação, segurança. Em Jesus a liberdade. Em Jesus a provisão. Fora dele, nós temos essa falsa esperança. Bendito é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Semana que vem, querendo o Senhor, nós vamos falar sobre Jesus como sendo o bom pastor. E vamos conhecer também o falso pastor. Aquele que vem para matar, roubar e destruir. Isso é o que um falso pastor faz. Ele vem para matar, vem para roubar e destruir. E nós precisamos, então, aprender sobre isso. Todo domingo nós temos nosso culto pela manhã lá na Igreja Soma. Todos vocês estão convidados para estar conosco. Dia 11, nós temos o início da nossa reunião de homens. Os homens aqui estão convidados para estar conosco. Convido você para estar conosco no próximo domingo, querendo o Senhor. Esteja conosco, convide mais alguém. Conhece alguém que não conhece Cristo? Conhece alguém que está afastado da igreja? Independente do motivo, essa pessoa não está mais congregando, não está mais frequentando uma igreja. Convide essa pessoa para estar conosco. E durante a semana agora, eu quero encorajar você a anunciar o Evangelho, a falar sobre essa porta que nós aprendemos hoje, que traz segurança, que traz proteção, que traz provisão. Eu tenho certeza que você vai se encontrar com alguém nessa semana, vai encontrar uma pessoa nessa semana que ainda não passou por essa porta, que vive na ansiedade, no medo que esse mundo traz. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa assim. Todo o dia que eu converso com alguém estranho, eu me deparo com uma pessoa que não encontrou ainda essa porta. Se você encontrar uma pessoa essa semana, compartilhe o Evangelho com ela. Compartilhe dessa graça salvadora de Cristo para essa pessoa. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor. Ore por nós, ore por essa nossa pequena congregação aqui, para que a gente possa avançar. Tá bastante cansativa essa função de desmontar tudo aqui, montar de novo. O Dilmar, os guris trazendo cadeira lá de Novo Hamburgo para cá. Daí a semana nós temos que levar as cadeiras de novo para lá. Nós temos 10 cadeiras aqui. Então, ore para que a gente possa ir avançando, mais pessoas se acheguem conosco, para que a gente mais para frente tenha condições de, quem sabe, ter um outro espaço mais tranquilo, para a gente não... O domingo está sendo muito, muito corrido para nós, né? Com o culto de manhã e de tarde. Os irmãos aqui, a Kelly, por exemplo. A Kelly trabalha o sábado inteiro. O domingo é o dia de descanso dela. E ela tá... Poxa vida, eu não tenho palavras para agradecer vocês aqui. Thiago trabalha, o Dilmar, os guri trabalham o dia inteiro aí, semana inteira. E no domingo estão aqui com a gente. Então, nós precisamos avançar. À medida que a gente for avançando, a gente terá um pouquinho mais de alívio, né? Nessa correria. E então eu preciso que vocês orem por isso. Orem para que a igreja avance aqui em Sapiranga. Orem para que mais pessoas se juntem a nós. Orem para que os ataques do diabo, né, que já estão vindo sobre nós. Essa semana a gente teve eu acredito que foi um ataque. A gente até brincou, ela disse: começamos bem, né? Ataque do diabo assim na nossa família, e
Eu até falei pro Michael assim, eu mandei uma mensagem pro Michael, falei, Michael, Michael, acho que nós vamos parar, já foi legal, foi bom enquanto durou, assim. A gente já sabe como é que é, então vamos voltar e fica tu como pastor aí, assume as tretas e beleza. Nós sabíamos disso, o Jack já falou isso várias vezes, o pastor Jack já falou isso várias vezes. Você quer saber o que é a intensidade, o poder do ataque do diabo, experimente plantar uma igreja. Então nós precisamos que vocês cubram a nossa casa, os nossos irmãos. Sempre que vocês orarem, lembrem de orar pelos irmãos, pelas famílias que estão aqui. Orem pela casa de cada um de vocês, para que Deus guarde os filhos de vocês. Expulsem qualquer ação do diabo de dentro da casa de vocês, tá? Porque não tenham dúvida disso. O inimigo vai nos atacar, o inimigo vai trazer mentiras, setas sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Meus irmãos, homens aí, ó, prestem atenção. Vocês precisam guardar a casa de vocês. Vocês precisam orar intensamente, constantemente pela casa de vocês, pela família de vocês. Minhas irmãs, vocês precisam estar atentas. Lembrem do Jardim do Éden. O diabo pegou uma mulher catando mosca. E um homem... Eu não posso falar um bunda mole. Depois eu não era para falar isso. Então nós precisamos estar atentos. Os homens precisam estar atentos. Você foi chamado para guardar e proteger e cultivar a tua casa, o teu jardim, teu pequeno rebanho. Faça isso. Minhas irmãs, estejam atentos aos ataques do diabo. O diabo vai colocar coisas dentro da casa de vocês que eram coisas pequenas, coisas simples de se resolver, que logo vira discussão. Cuidem para que isso não aconteça. Estejam atentos para que isso não aconteça. Evitem discutir entre vocês por qualquer coisa que seja. Estejam atentos, porque o diabo, ele não quer que isso avance. Ele não quer que você permaneça aqui. Ele não quer que você cuide da tua casa. Ele não quer ver o casamento de vocês bem. Ele não quer ver vocês felizes. Então estejam atentos a isso. Amém? Vamos orar? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Bendito é o Senhor, nós estamos alegres, Senhor, por Tua graça, por Tua bondade, porque um dia o Senhor nos encontrou, como esse cego do capítulo 9 de João, que desde que nasceu ele não enxergava absolutamente nada. Nós éramos assim, nós nascemos no pecado, nós nascemos inimigos do Senhor, mas o Senhor um dia veio na nossa direção e tirou e arrancou a cegueira dos nossos olhos, nós passamos a ver. Bendito é o Teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, e mais do que isso, o Senhor tem nos abençoado de forma tão rica, Senhor, muito além do que nós merecemos. Nós Te louvamos por isso nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque nós temos experimentado diariamente, constantemente a Tua provisão em nossa vida. Senhor, não tem faltado alimento, não tem faltado, Deus, o pão nosso de cada dia. O Senhor tem nos dado, Senhor, diariamente. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te louvamos porque o Senhor tem protegido a nossa vida até aqui. O Senhor tem guardado, Senhor, o Teu rebanho. Louvado seja o Teu nome. Senhor, eu quero orar por cada família que está aqui nessa noite. Nós sabemos que o diabo está furioso